E aí galera, muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Lucas, trazendo dessa vez mais um vídeo Na verdade, mais um vídeo relacionado a nada em específico. Dessa vez não estou aqui para falar sobre animes, ou jogos, ou nenhuma outra obra no geral, mas sim para falar sobre acontecimentos que são um pouco mais reais e até mais específicos são pessoais. Algo até meio complicado para eu falar, já que eu odeio falar sobre minha vida pessoal, principalmente quando são assuntos bem mais sérios sem resoluções. Mas bem, é algo que eu preciso falar porque faz parte de tudo, né? Faz parte do canal, faz parte da minha vida, faz parte de tudo que eu quero fazer, então é algo que eu preciso trazer pra cá. E bem, sobre o que é o assunto em si. Antes de começar o assunto, deixa eu enrolar um pouquinho vocês aqui, contando uma história que aconteceu recentemente. Que veja só, isso vai se ligar a toda a situação que eu quero poder falar. Eu recentemente, há mais ou menos o quê? Uns 1 ou 2 meses já, eu acabei ficando desempregado. É que bateu já o tempo limite do meu contrato e eu fui mandado pro olho da rua. Não tão ruim assim, mas, bom, eu sabia que ia acabar e acabou. E eu tô esse tempo todo meio que parado em casa pensando o que eu vou fazer em seguida. Claramente eu preciso de um trabalho para me sustentar, correto? Porém, esse tempo todo que eu fiquei trabalhando, eu estava ficando muito estressado. Não, o trabalho não era ruim, sabe? O local não era ruim. As pessoas lá, na verdade, eram ótimas até. Então, o que me deixava estressado? O ritmo. Não importa o quão bom seja o seu trabalho, estresse vai se acumular. Você vai acabar ficando cansado demais ao ponto de que você tem suas 8 horas de sono para descansar, você com certeza vai acabar dormindo um pouquinho a mais só para poder tirar um pouco desse estresse que vai se acumulando. E querendo ou não, até esse tempo todo que eu fiquei estressado assim, acabou afetando também o ritmo dos meus vídeos. Isso deixava com que minha mente ficasse muito mais bagunçada. Eu não conseguisse me focar em uma única coisa. O tempo que eu poderia levar para, sei lá, ficar assistindo anime ou planejar a próxima coisa a se fazer, eu geralmente levava fazendo coisas inúteis, como ver um vídeo aleatório no YouTube ou qualquer outra coisa assim. Tipo, não eram coisas exatamente ruins que eu fazia no meu tempo livre. A questão não eram coisas satisfatórias. Não eram coisas que eu fazia porque, olha só, me deixavam alegre. Eram coisas que dava só um pouquinho de dopamina pra eu poder aguentar mais um tempo no dia. Era só isso. Só pra aliviar um pouco o estresse, mas não algo que acrescentasse a minha vida de fato. E eu fiquei nesse ritmo por quase desde o começo do trabalho. Quer dizer, no começo eu ainda conseguia me manter ligado, eu ainda conseguia separar minha vida pessoal da vida do trabalho. Só que chega num ponto que se você não conseguir manter sua mente focada, você vai acabar se deixando levar. Você vai acabar misturando os dois, o pessoal e o trabalho. E quando você estiver no trabalho, você vai acabar deixando o pessoal afetar lá. E quando você estiver em casa, o trabalho vai afetar seu tempo em casa também. Como? Te deixando mais cansado do que você deveria estar. Em vez de você fazer coisas que você gostaria de fazer, você vai acabar ficando mais tempo deitado, fazendo nada, que é isso que eu falei anteriormente, em vez de você seguir com a sua vida de verdade. Mas bem, eu já não estou mais trabalhando, então eu tenho um tempo para poder lidar com esse tipo de coisa. Como eu estou lidando, não estou. Eu estou planejando um monte de coisa pra fazer, mas a questão é que eu não cheguei a uma conclusão ainda. E aí que chegou a tal história que eu quero contar, que é que um amigo da minha família veio aqui me oferecer meio que um emprego. Me oferecer uma vaga como ajudante de pedreiro. E bem, eu estou bastante sedentário, já que eu não costumo fazer tanto exercício assim, mas eu não me incomodo de me esforçar. Então falei pra ele, pô, então, eu tenho zero experiência, tá? Tipo, eu nunca fiz nada do tipo. Meu físico está horrível, porque eu não faço quase nada de exercício a não ser andar de bicicleta, ou pegar algo pesado aqui ou ali. Então não sei como é que seria basicamente um trabalho inteiro só de pegar coisas pesadas e se esforçar. Então, assim, se você ainda estiver disposto a me aceitar, eu não tenho problema de ir, não. Sabe? Eu não tenho problema de ir lá e ver como é que as coisas vão ser. Porque no final, eu só ganharia com isso. Porque, bom, querendo ou não, além de eu ganhar dinheiro, já que é o tipo de trabalho que te paga por dia, era algo bom pra mim próprio, já que eu estaria fazendo esforço. Basicamente, é uma academia onde eu ganho por fazer ela. Não pago para entrar nela, né? Então, para mim, pô, eu estou fazendo exercício e eu estou ganhando para isso. Por que não? E eu fui. E bem, tenta imaginar como deve ser para um introvertido, sedentário, que não tem experiência nenhum com esse tipo de trabalho, fazendo pela primeira vez. Bom, 20 minutos. Foi 20 minutos que eu durei nesse trabalho. E tipo assim, não é questão de que eu desisti do trabalho, não. Mas é questão que eu fui querendo mostrar muito, olha só, e eu não tô fazendo moleza, entendeu? Eu quero aprender isso daqui e eu quero levar a sério. Eu não queria mostrar que, olha só, eu só peguei esse trabalho aqui porque é algo fácil de ir ou coisa do tipo. Então me esforcei demais no começo. Só que me esforcei tanto ao ponto de meu corpo não acompanhar esse meu ritmo, entendeu? Eu tava lá, tentando, mas eu não tava recuperando todo o fôlego.
Porque esse é meu maior problema, sabe? Nesse dia eu provei muitas coisas pra mim mesmo, mas a maior prova foi de que eu tenho a capacidade, eu tenho a vontade. O que eu não tenho é o fôlego. Que isso foi o que aconteceu. Eu fui lá fazer esforço com a enxada, bati umas 4 vezes, não tinha mais fôlego algum. Falei, pô, o que que eu faço? Continuei respirando? Não, continuei batendo de forma mais rápida enquanto eu tentava respirar rápido. O que que aconteceu? Acabou o fôlego na hora. Eu tive que sentar para poder recuperar, para o oxigênio voltar para o cérebro. Fui tentar levantar de novo, caí mais forte dessa vez. Aí, em vez de ficar sentado, eu deitei para que o fôlego fosse um pouco mais rápido. Só que foi a prova de que, tipo assim, meu fôlego é terrível. E assim, eu me senti horrível, obviamente, naquela hora, né? Já que eu tava querendo mostrar que eu não tava fazendo preguiça, e logo em seguida eu vou lá e caio no chão praticamente. Mas aí que tá. Eu não vi isso como algo exatamente ruim. Porque, querendo ou não, eu avisei que esse tipo de coisa poderia acontecer. E na verdade eu vi de uma forma positiva que foi o quê? Olha só, como eu disse, eu sei agora o que eu posso fazer. Eu sei agora qual é o meu problema em específico, que é o meu fôlego. Então tudo que eu preciso a partir de agora é trabalhar ele. Então, sim, apesar de ter sido bem humilhante e vergonhoso ter, caído praticamente nos meus primeiros 20 minutos de trabalho, pelo menos eu aprendi algo com isso. Agora eu sei qual é o meu limite. E agora eu tinha que usar isso pra alguma coisa. E bem, o resto do dia foi praticamente sem incidentes até o final, né? Eu comecei a ir de forma mais equilibrada, fazendo esforço, mas respirando com mais cuidado. E foi indo. Eu tenho que dizer até que eu durei mais do que eu achei que eu duraria. Sabe, eu achei que meu corpo estava num estado pior. Mas não, era só realmente meu fôlego. Então eu até que consegui ir até o final da obra. O problema foi que, chegando à parte final, finalmente chegou o momento que tinha que bater a massa. E foi aí que a minha falta de conhecimento ferrou com tudo. Que basicamente, naquele momento, eu entendi o que é ser um ajudante de pedreiro. Porque, bem, o cara falou que, não, tudo bem, pode ser experiência, você vai aprendendo com o tempo. Só que essa é a questão. Não existe ajudante de pedreiro em si, sabe? Existe o cara que vai lá pra ajudar na obra. Só que não existe o aprendizado pra você se tornar um pedreiro, entendeu? Não existe a escolinha de pedreiro ou coisa do tipo, sabe? Não tem um tipo de curso ou estudo que você faz com isso. Você aprende tudo na hora. Só que essa questão, não existe professor de pedreiro. Então você aprende com um cara fazendo isso. E você é ajudante dele. Como é que você vai ajudar sem conhecimento? Pois é. Você tem que ir aprendendo enquanto vai fazendo. E isso acaba fazendo com que muitas das vezes a pessoa demorar a pegar o ritmo, ela acaba ferrando com as coisas. E foi isso que aconteceu. Que bom, a minha falta de conhecimento, ao ponto de talvez ter essa burrice, que basicamente, olha só, não me julguem, ou me julguem, tanto faz. Eu não sei bater massa. Melhor, eu não sabia até esse dia. Porque, deve ser só pegar com a enxada e ir mexendo, né? Eu tentava imitar os movimentos dele. Só que eu deixei passar um quesito bem prático. Quesito bem, às vezes até óbvio. E eu que não prestava atenção direito. Que é o quê? Se você juntar tudo em uma só massa, obviamente aquilo vai endurecer mais rápido. Então você tem que ficar juntando aos pouquinhos pra deixar aquilo mole por mais tempo. Vai ficar até mais fácil de você poder mexer. Entendeu? Só que eu não tava fazendo isso, eu tava tentando juntar tudo, que eu falei, não, tudo em uma bola só deve ficar mais de boa, né? Não foi o caso. E aí o cara, obviamente, ficou bolado com esse tipo de coisa, tomou uma enxada de mim e começou a fazer ele mesmo. E eu, do meu jeito autoconsciente que eu sou, obviamente fiquei bolado com essa situação. Por quê? Porque eu não sabia de nada, né? Eu estava lá pra aprender, só que não tinha ninguém disposto a me ensinar. Só que essa é a questão que eu acabei de falar pra vocês. Ninguém vai te ensinar. Você tem que aprender por conta própria. E eu pensei, caraca, por quanto tempo eu vou ficar nessa aqui então? Eu vou ficar atrapalhando eles por quanto mais tempo até que eu finalmente aprenda e possa de verdade ajudar? E bem, não existe uma resposta pra isso. Você não tem como criar uma planilha exata de, não, nesse dia você vai aprender isso aqui, nesse outro dia você vai aprender isso aqui. Não, é tudo na prática, é tudo na hora. Então é algo que eu realmente vou ter que seguir com o meu esforço próprio, com a minha força de vontade. Só que eu tenho essa força de vontade? Foi aí que realmente bateu a questão. Eu quero realmente fazer isso daqui? E é aí que vem a melhor parte disso tudo, que é algo que eu meio que omiti pra vocês do início da história, que é, durante o horário de almoço, eu passei na casa de um amigo pra pegar um SSD que tinha chegado lá, já que minha casa não tem CEP. E, bem, eu pedi um SSD porque meu HD externo queimou, então muitos dos meus vídeos guardados que eu tinha, que eu poderia usar no canal, já era, vou ter que criar tudo do zero, o que tudo bem, já que se eles estavam guardados é porque eu não sabia o que fazer com eles mesmo. Então, eu tava esperando o SSD chegar para que eu tivesse mais algum espaço para guardar minhas coisas.
Mas bem, chegando na casa desse amigo lá, a gente parou um pouquinho pra conversar, né, pra trocar umas ideias. E eu estava conversando com ele muito sobre também a situação dele, que ele começou a trabalhar recentemente e que ele inclusive já tinha feito uma prova pra Marinha há muito tempo atrás e passou, só que ele acabou não aguentando, acho que ficou só um mês lá dentro e teve que sair por conta de estresse, porque ele tinha ansiedade e um monte de outras coisas. E basicamente eu cheguei no ponto da conversa que tipo assim: "Pô, tu se arrepende de ter saído de lá?" E ele não sabia responder, do tipo assim: "Pô, não sei, né, poderia ser bom ficar lá", ou coisa do tipo. Eu falei: "Pô, se você saiu, é porque você não queria estar lá. Se você de verdade queria dedicar a sua vida a essa profissão, você não teria desistido. Porque assim, é um sufoco, você devia estar muito estressado, você devia ter várias e várias outras razões, mas a questão é, se você estivesse todo preparado ao ponto de viver uma vida dessa forma, você não teria desistido." E vocês entenderam agora a ironia disso tudo, né? Isso serve pra mim também. Eu ali no trabalho, quando eu comecei a passar por tudo isso, eu pensei: "Caraca, eu quero estar aqui?" Porque, tipo assim, é normal eu ter problemas no começo, né, é normal esse tipo de coisa acontecer, tudo que eu preciso é aguentar que uma hora eu vou estar fazendo tudo certinho e vou estar ganhando mais dinheiro. Mas eu quero? E foi durante essa reflexão que eu estava tendo, que me veio a seguinte frase que eu falei pra ele no final da nossa conversa: "Bom, veja só, você pode não ter conseguido se manter lá, mas olha tudo que você conseguiu se provar. Você conseguiu passar na prova, conseguiu passar no teste físico, conseguiu passar até no teste psicológico. Você entrou lá, só não conseguiu aguentar, o que é uma pena, mas veja só, olha quanta coisa você conseguiu provar. Então tudo que você precisa fazer agora é pegar tudo isso que você sabe que você pode fazer e utilizar em algo que você realmente gosta. Você tem o esforço, você tem essa capacidade, você tem a força. Agora é só ir em busca do que você realmente quer pra sua vida." Isso não serve pra mim também? Eu imaginei um futuro com eu tendo esse tipo de profissão, eu continuando na obra. Sim, eu poderia ganhar muito dinheiro, bastante dinheiro. Só que olha os outros problemas também que eu teria. Sim, no começo é ótimo pra minha coluna, sabe? Eu fazer todo aquele esforço, em vez de machucar minha coluna, na verdade estava endireitando ela. Então, tipo assim, no começo ajuda. Meu físico realmente estava melhorando. Só que a questão é que vai melhorar no começo, mas depois vai começar a ficar, na verdade, danificando o seu corpo. É aquela coisa, tipo, é o tipo de trabalho que você tá o tempo todo se esforçando, que um cortezinho ali ou aqui você não se importa. Agora, cada cortezinho esse, somado com todos os dias que você estiver trabalhando, vai começar a levar a algo realmente que vai machucar você. E eu quero isso pra minha vida? Não. Então não é um trabalho pra mim. Foi uma ótima experiência. Eu tinha que ter passado por isso para que eu tivesse aprendido a minha lição. Alguma lição, pelo menos. Então eu não acho que foi uma perda de tempo nem nada assim. Eu, na verdade, até comecei a admirar mais esse tipo de situação que as pessoas passam. Acho até que devia ter, como, sei lá, algumas leis trabalhistas ou algo a mais por isso, sabe? Algum benefício, porque é o tipo de trabalho que acaba com o teu corpo. Mas bem, o que isso tudo se reflete no canal e na minha situação? Bem, quando eu pensei em algo que eu realmente gostaria de fazer, que eu gostaria de me esforçar por isso, eu lembrei do meu canal. E sim, tipo, obviamente não é em específico um trabalho. Talvez algum dia se torne, mas ainda assim não é um trabalho. Então pode acabar não encaixando nisso, mas como eu disse, eu não estava fazendo esse negócio de ajudante pedreiro porque eu queria trabalhar com isso. Era mais porque, bom, tinha benefícios, então por que não? E o canal é meio que essa vibe. Quando eu comecei ele, eu nunca pensei em realmente ganhar algo com isso, sabe? Eu sabia que poderia vir a chegar a algo assim, mas eu não pensei que, olha, vou fazer com o intuito de ganhar grana. Porque senão até postaria vídeos com mais frequência e mais certinho, né? Mas bem, tinha algo em específico que eu queria alcançar com ele. Ele tem um propósito. E qual é o propósito? O que eu quero alcançar com ele? Eu acho que eu já falei aqui algumas vezes, né, que, não, eu quero alcançar as pessoas, eu quero ajudar elas com o meu conteúdo, eu quero poder fazer com que elas amadureçam coisas do tipo. Mas isso não é verdade. Essa que é a questão, não é verdade. Eu tentei pensar dessa forma, mas não clica, sabe? Não funciona, isso não me convence. Eu tento falar isso pra me convencer e não vai, sabe? É algo além disso. Ou talvez mais simples que isso, eu não consigo compreender, não consiga entrar na minha cabeça. Mas sabe qual é a melhor forma de você reencontrar algo que você perdeu? Refazendo seus passos. E bem, como é que eu comecei o meu canal então? A razão de eu ter começado o canal foi porque tinha lançado uma notícia sobre o final de Oregairo, revelando com quem o personagem principal termina, e eu fui ver os comentários e até agora a notícia.
E muita gente falando aquela mesma merda de ah não, não terminou com a garota que eu queria, ah não, faz sentido nenhum, tipo, dando várias desculpas pra tentar justificar o simples gosto pessoal deles. E bem, esse tipo de coisa me deixou indignado, porque eu via que aquilo não fazia sentido algum, né? E eu fui discutir com essas pessoas, fui lá falar, tipo, não, não é assim, ué. A obra inteira já deixava isso claro, desenvolveu para esse momento. Como é que você pode chamar algo de clichê quando isso era algo construído? Tipo, clichê por quê? Porque é óbvio. Mas claro que vai ser óbvio, já que a obra estava construindo para esse momento. Você quer uma obra que joga tudo que ela construiu fora só pra fazer um final surpreendente, porque ninguém esperava isso? E ninguém esperava por quê? Porque você não construiu isso? Claro que não, isso é idiota. Mas bem, sem me perder no assunto, eu discuti com essas pessoas. Fiz textão pra essas pessoas, fiz um monte de coisa. Qual é a resposta que eu recebi? Pessoas basicamente distorcendo a realidade, falando que, bom, não é assim e acabou, sabe? Obviamente usando palavras ofensivas, porque se não tem argumentos, elas vão ofender outra pessoa pra tentar diminuir ela e assim ganhar discussão, né? Porque se outra pessoa começar a perder a confiança, ela não vai conseguir retrucar de forma mais lógica e vai acabar se deixando levar. E, bom, vai acabar perdendo até o dia dela, vai ficar pra baixo, coisa do tipo. E bem, por mais que eu não estivesse ficando assim, eu estava ficando com certeza estressado, discutindo com essas pessoas. Tava até perdendo um pouco de mim, né? Já que, bom, no começo eu tava tentando discutir porque eu queria fazer elas enxergarem algo. Eu queria realmente conversar com elas. E no final eu tava já conversando mais no sentido de, tipo assim, eu queria provar que eu tava certo e acabou. Tá vendo? É um sentimento horrível isso. É um sentimento que eu não gosto, tá? Porque no final, o que que eu ganho com isso? Provando que eu tô certo e pronto? Nada! E foi o que aconteceu. Eu ganhei nada com isso. As pessoas estavam fazendo de trouxa, de babaca, de idiota, e elas estavam certas, sabe por quê? Eu estava discutindo com pessoas que realmente não estavam nem aí pra nada. O canal em específico que trouxe esse tipo de conteúdo não tava também nem aí pra nada. O cara também fazia Wife Wars. Ele só tava se importando com, tipo assim, com quem ele gosta e acabou. Então, como é que eu quero discutir com pessoas que gostam desse tipo de conteúdo? É impossível. E eu percebi o quão idiota foi, eu percebi o quão imbecil foi da minha parte acreditar que eu poderia encontrar algo de único nesse lugar. Encontrar alguém que realmente queria poder discutir sobre esse assunto e ouvir a opinião um do outro. Eles não estão lá para isso, eles estão lá só para se divertirem da forma deles, passar o tempo. Eles estão lá para ver outras pessoas falando sobre as coisas que eles gostam e concordando com eles. E a questão é, se aquele não era o local, qual é o local que tem esse tipo de coisa? Bom, na época, eu não via nenhum lugar assim. Eu não conhecia pelo menos nenhum tipo de canal com esse tipo de conteúdo, com esse tipo de comunidade. Então eu fiquei com aquele sentimento de, e agora? Não tem ninguém pra me ouvir. Não tem ninguém pra debater esse tipo de situação. Eu não tenho um local onde eu possa me abrir, onde eu possa ser eu. Não existe um local assim. O que eu faço então? Se não existe um canal pra esse tipo de pessoas, eu crio um com esse intuito então, para que eu possa ser quem eu quero ser, né? Posso falar sobre as coisas que eu gosto, posso debater com as pessoas sobre isso, e elas também tenham liberdade para fazer esse tipo de coisa comigo, ou com outras pessoas. O intuito do meu canal não era tão, idealista ao ponto de eu quero salvar vocês. Não. O intuito do meu canal era criar um ambiente onde esse tipo de coisa poderia ocorrer. Entendeu? Você tem liberdade para falar o que você bem entender, contanto que haja respeito, é claro. E o fato desse tipo de coisa ter fugido da minha cabeça por tanto tempo é a prova de que realmente faltava algo no meu canal. Porque aí que tá, qual é a razão de eu ter parado com o meu canal? Eu estava me sentindo insatisfeito. Não importava quantos vídeos eu postasse, não importava o quanto me esforçasse, eu não conseguia me sentir bem com as coisas que eu fazia. Tipo assim, não é ruim, sabe? Não é que eu tivesse postado algum vídeo merda ou coisa do tipo. Não, mas a questão é que não me dava uma sensação boa também. Eu não ganhava nada com isso, era só um vazio que eu sentia. O que, inclusive, é uma palavra muito errada, né? Porque como é que você sente o vazio? O vazio é o vazio e acabou, mas, bem, não vou entrar nessa paranoia aqui. Mas a questão é que eu não sentia que eu tava progredindo com nada. Parecia que meu canal estava parado, mesmo que eu postando vídeos. E isso me deixava mal, sabe por quê? Eu odeio não conseguir fazer as coisas que eu gosto de fazer ou que eu quero fazer. Mas sabe o que eu mais odeio ainda? Sentir que eu estou atrapalhando o que a outra pessoa pode estar fazendo. Eu senti que eu estou lá impedindo ela de crescer mais, ou de prosseguir com a vida dela. É horrível estar parado com a minha vida, mas eu me sinto pior ainda quando eu sinto que eu estou atrapalhando a vida do próximo. E é por isso que eu comecei a parar de postar vídeos com tanta frequência.
Eu só postava vídeos quando eu meio que tinha noção de que, eu tô fazendo algo que realmente é interessante com esse vídeo aqui. Mas mesmo assim, eu não deixava de me sentir insatisfeito. Era algo que não sumia. Tanto que assim, eu não lembro exatamente qual foi o último vídeo que eu postei no canal, mas eu lembro que foi na temporada que tava lançando o anime da Vampira. Yofukashi no Uta, acho que era esse o nome. E eu tinha gravado um vídeo sobre ele. Era até um projeto diferente que eu tava tentando fazer, que em vez de gravar um vídeo após eu assistir o anime, eu tava tentando gravar um vídeo enquanto eu assistia. Então eu lembro que ficou o vídeo bruto tinha umas 4 horas. Porque eu tinha assistido 3 episódios enquanto eu comentava. Então, nossa, foi longo demais. E eu editei essas 4 horas. Eu fiz um vídeo com isso. Acho que ficou o quê? Uns 30 minutos, 40 minutos. Eu encurtei muito ele. E bem, o que aconteceu com esse vídeo? Já que claramente ele não está no meu canal. E eu não postei ele. Porque eu não postei ele. Quando eu finalmente terminei de editar ele, era pra ser o quê? O momento que eu me sentira, caraca. Depois de tanto tempo editando esse vídeo longo, eu finalmente acabei. Era pra vir o quê? Uma satisfação. E não veio nada. Nada. Eu não sabia como me sentir naquele momento. Eu não tinha o que sentir. Só que a questão era, isso era estranho porque claramente eu tinha que sentir algo, não é? Olha só, olha o esforço todo que eu tive. Eu finalmente terminei isso daqui. Agora eu posso finalmente postar no meu canal pra, olha, as pessoas verem. E eu não sentia nada com aquilo? Como é que eu quero mostrar para as pessoas algo que eu próprio não sei o que é? Logicamente eu sei explicar, mas se eu não sinto nenhum tipo de apego a ele, não sinto um propósito nele, por que eu deveria postar? E eu provavelmente tomei a decisão mais idiota possível naquele momento, que foi apagar o vídeo. Eu não tô sentindo nada com ele pronto? Vamos ver se pelo menos eu me sinto algum tipo de arrependimento por ter apagado todo o meu esforço. E eu não senti nada também. E aí eu vi que eu realmente estava com algum tipo de problema. Não era algo tão bobo a ponto de tipo assim, não, tô perdendo só tempo fazendo vídeos merdas, é só pegar algum anime interessante que isso vai mudar. Não. Havia algo um pouco mais sério nisso tudo. Provavelmente. E bem, eu posso ficar mais 30 minutos aqui explicando a minha teoria da conspiração, porque eu tenho vários textos tentando ligar uma coisa a outra para explicar por que razão eu estava me sentindo insatisfeito, mas a verdade é que isso tudo aí é tralha. No final é só o problema dos introvertidos de ficar pensando demais para tentar chegar a algum motivo, alguma conclusão, e na verdade isso tudo é bem simples de explicar e é só você que tá pensando exageradamente e à toa. Mas bem, Lucas, qual é a conclusão que você queria chegar? Qual é a conclusão que você chegou, pelo menos, já que isso tudo aí é só tralha, é só pensamentos exagerados? A conclusão era aquilo que eu falei anteriormente. A razão de eu ter começado o meu canal era para criar um ambiente onde as pessoas poderiam se tornarem cada vez mais uma versão melhores delas mesmas. Porque aí que tá, é ótimo você poder ser você mesmo. É ótimo você poder se aceitar e ter pessoas que te aceitem. Só que você não pode parar por aí. Você tem que sempre buscar ser mais do que isso, porque em algum momento você vai acabar se estagnando nisso. E esse é um problema fundamental, sabe por quê? O mundo continua girando. Tipo assim, as pessoas têm essa coisa de ter medo da mudança, ter medo das coisas não serem mais como eram antes ou coisa do tipo. Só que isso é natural de acontecer. Tudo amadurece, tudo cresce na vida. E o que ficar pra trás vai ser levado com o tempo, vai se tornar passado. Então eu queria evitar ao máximo no meu canal trazer esse tipo de estagnação. O problema é que eu acabei trazendo ela de qualquer maneira. E, bem, eu não quero me prolongar muito nesse assunto porque eu tenho literalmente um vídeo sobre isso no canal, que é aquele lá da 20 dos 15, 15 não, crise dos 20 anos, sabe? Que é o primeiro bate-papo da madrugada que eu fiz. Que, bom, é incrível como aquele vídeo era basicamente eu falando sobre esse medo que eu tinha de acabar me perdendo, sabe? Acabar vivendo uma vida sem um propósito antes desse tipo de problema realmente acontecer. Tipo assim, eu basicamente previ algo que não é prever porque esse tipo de coisa é natural que aconteça. Todo mundo vai acabar passando por algo parecido algum dia. Mas ainda assim é um vídeo interessantíssimo porque basicamente eu falo de forma detalhada sobre como esse tipo de coisa acontece. E de fato é muito parecido com aquilo ali. Eu estou passando por isso, eu posso dizer que é muito aquilo ali. Mas bem, Lucas, agora que você já passou por tudo isso daí, já chegou à sua conclusão, já descobriu o motivo que você estava estagnado e seu canal parecia estar sem um propósito. Então, agora o que vai ser do canal? Eu não sei ainda. E assim, não é que eu quero abandonar o canal, só que eu digo eu não sei porque eu passei muito, mas muito tempo com esse sentimento de insatisfação, sabe? Ao ponto de, sei lá, minha vida não ter mais gosto.
Eu não sentia mais prazer em ver anime ou jogar nada, sabe? Foi um bagulho muito, mas muito merda na minha vida. Foi literalmente um vazio. Nada me deixava satisfeito, nada. E eu passar tanto tempo nessa situação, tentando fazer vídeos enquanto estava nesse estado, acabou criando um sentimento muito, mas muito merda que muitas pessoas se identificam com certeza com ele, que é se sentir incapaz. Eu não sentia mais que eu era capaz de fazer vídeos que as pessoas querem de mim, ou que eu próprio quero fazer. Eu sentia que toda aquela coisa de poder analisar animes, ou ver as coisas diferentes, tipo, era. Eu não conseguia mais ver dessa forma, entendeu? Eu sentia que eu havia mudado, que eu havia regredido de alguma forma, que eu não era capaz de fazer um conteúdo que realmente valesse a pena ser visto, que era tudo perda de tempo. E isso fez com que eu perdesse basicamente toda a minha autoconfiança. Eu não conseguia mais chegar lá e acreditar que, olha só, eu vou fazer isso daqui dar certo e valeu. Tipo, não, não funcionava. E isso chegou até a piorar porque eu tenho essa coisa muito de. Eu gosto de chegar a conclusões porque eu gosto muito de buscar a verdade. Sabe? Eu gosto de ter um objetivo específico, tipo assim, a verdade existe em todo tipo de situação. E a gente precisa ir atrás dela. Só que eu cheguei num ponto da minha vida que eu tive que aceitar que a verdade, ela pode ser relativa. E isso era um bagulho que pra mim era inaceitável antigamente. Por que isso? Como assim a verdade é relativa? Não. Se existe uma mentira, tem que existir uma verdade. O problema é que cada um enxerga a sua própria verdade. Eu digo isso de uma forma que, tipo assim, com as experiências que eu tenho, eu vou enxergar uma verdade. O problema é que tem experiências que eu não tenho ainda. E talvez por eu não ter elas, eu não esteja chegando numa verdade correta. Da mesma forma como eu de antigamente também não tinha essas experiências e por conta disso cometeu muitos erros e via o mundo de uma forma muito errada, colorida demais, e não via a malícia e por conta disso se ferrou e chegou onde chegou hoje. Então, qual seria a solução para isso? Bem, isso é algo que na verdade eu já tinha chegado a uma conclusão muito tempo atrás, quando basicamente aconteceu toda a merda na minha vida. Eu já passei por uma situação dessa onde a verdade entrava em conflito com a outra verdade da pessoa e eu tive que aceitar que, bom, esse tipo de coisa acontece. Então, a única forma da gente saber que a gente está trilhando o caminho certo, o caminho correto, chegando a uma verdade, é continuando em busca dela. Nunca deixando de se questionar, nunca deixando de trilhar esse caminho. Continuando se esforçando, lutando por aquilo. E por que eu não fiz isso? Porque eu não estou fazendo isso? Bem, talvez por conta da minha perda de autoconfiança que eu tive, ou talvez porque. Não, pensando bem, sem mais talvez. Eu sei porque eu não consigo trilhar esse caminho. Porque eu não acredito mais nele. Para você continuar indo atrás de uma verdade, você tem que se questionar, é claro. Você tem que continuar procurando. Só que você tem que ter pelo menos um pouco de crença nisso. Você não vai conseguir se esforçar por algo que você não acredita. E como é que você resolve isso? Acreditando. Você tem que começar a acreditar. E eu não consigo começar a acreditar em algo. Por que eu não consigo? É porque eu tenho medo de errar. Não por conta de mim mesmo, mas por conta de vocês. Eu tenho medo de acreditar em uma verdade errada, trazer um conteúdo pro canal com isso e acabar influenciando de alguma forma vocês a essa verdade errada, fazendo com que isso afete a vida de todos vocês. Como eu já havia dito, eu não tenho medo de ferrar com a minha vida. Quer dizer, eu tenho. Mas o que me dá mais medo não é os erros que eu cometo comigo mesmo, mas o que eu cometo com os outros. Porque os meus eu sei lidar, né? Eu tenho que lidar, é a minha vida. Só que quando eu erro com a vida dos outros, eu me sinto muito mal com isso. E é por isso que eu prefiro ter que me isolar do que ficar, entre aspas, contaminando a vida dos outros. E bem, também tem o fato de que eu falei já no começo que eu não gosto de falar sobre minha vida pessoal, né? Só que eu não expliquei isso que eu queria deixar pra agora. Eu falei isso no sentido de, tipo assim, não é que eu não goste de falar das coisas que acontecem na minha vida, porque eu já falei nesse canal algumas vezes, mas é que eu não gosto de falar de problemas atuais. Porque eu gosto de chegar nesse canal e ter uma opinião um pouco já formada sobre um assunto, sabe? Eu ter uma ideia do que eu estou falando, eu ter uma conclusão, alguma verdade. O problema é que problemas atuais, obviamente, você está passando por eles, você ainda não tem exatamente uma forma de lidar com isso. Então, do que vale pra vocês eu chegar aqui e falar, nossa, eu estou passando por isso, isso, isso e aquilo? Como é que isso soa quando você chega para outras pessoas e expor um problema seu dessa forma? Como vitimização. Parece que eu estou sendo fraco, parece que eu não estou querendo enfrentar o meu problema e crescer a partir disso. E eu não quero esse tipo de coisa. Porque é que tá, mesmo que não soe dessa forma, vai continuar parecendo isso.
Porque, obviamente, como é que as pessoas costumam reagir a esses problemas? Ou elas vão fazer pouco desse tipo de situação, o que é algo que, tipo assim, não é nem raro, acontece minimamente, ou elas, obviamente, vão se solidarizar, né? Vão ver essa situação e falar: não, tá tudo bem, estamos aqui esperando você, você consegue, coisa do tipo. Eu imagino que vai ter muitas mensagens positivas pra mim. A questão é que não é isso que eu preciso. Ou pelo menos eu não me sinto dessa forma. Tem pessoas que precisam desse apoio, que elas se sentem sozinhas no mundo, sentem que o mundo está contra elas, elas precisam que tenha alguém que chegue lá e fale: olha só, eu estou preocupado com você, eu estou torcendo para que você melhore, você não está sozinho. Só que eu sei que existem pessoas boas como essa. Então o meu problema não é a falta de apoio. Então chegar aqui e falar do meu problema sem ter ele antes resolvido soa como uma espécie de fraqueza minha. Eu me sinto assim, entendeu? E é por isso que esse canal ficou tanto, mas tanto tempo sem vídeo. Porque eu não queria chegar e fazer um vídeo dessa forma. Como é que eu posso chegar fazendo um vídeo analisando alguma coisa quando eu estou passando por problemas? Obviamente, isso vai acabar influenciando de forma mínima os meus vídeos. Eu vou acabar perdendo alguma coisa e assim fazendo com que o vídeo seja afetado. E de tabela afete vocês, e eu não quero isso. Mas sabem, tem um assunto que eu tenho deixado passar nessa conversa toda. E esse assunto é justamente o que eu tenho deixado passar nos meus vídeos todos. E mais especificamente, até na minha vida. E é por isso que eu tenho me sentido satisfeito dessa forma. E é por isso que meus vídeos parecem tão sem propósito. Que é os sentimentos. Esse tempo todo, a única maneira que eu falei sobre meus sentimentos é: ah, eu não me sinto dessa forma ou eu me sinto dessa forma. Mas eu nunca em si especifico o que eu quero sentir. Porque eu não estou falando de forma sentimental, e sim de forma lógica. E é assim que eu me perdi. E é assim que eu fiquei preso dessa maneira, não conseguindo alcançar o meu objetivo, o meu propósito com o canal. E assim ficando insatisfeito com a minha vida e com todo o resto. Porque eu não tenho atribuído sentimento aos meus vídeos. E aí que tá. Isso é algo que eu já sabia. E talvez eu tenha até citado no canal. Eu, por exemplo, por que eu gravava vídeo tanto com o Victor? Porque o Victor meio que era o mediador da situação. Eu tenho o costume de falar de forma muito lógica. E o Victor falava de forma mais sentimental. Então ele meio que me ajudava a mediar todo o vídeo. Falar de forma meio que equilibrada do episódio. Porque por mais da hora que seja eu chegar lá e analisar as cenas de forma lógica, se eu não atribuir sentimento algum para aquela cena, fica vazio. Para que você vai assistir uma obra por pura lógica? Você quer sentir algo com ela, algum tipo de satisfação, algum sentimento atribuído a ela? Faz sentido nenhum eu chegar e falar de uma cena com pura lógica. Da mesma forma que se você continuar vivendo a sua vida de forma pura lógica, do tipo, eu tenho que ir lá trabalhar para ganhar dinheiro, esse dinheiro sustentar minha família e me sustentar e blá blá blá, coisa do tipo, em algum momento você vai ficar muito, mas muito estressado e insatisfeito. A vida em si pode não ter um propósito específico. Pelo menos eu acredito nisso, sabe? Eu não acredito que você nasça com um propósito para existir, sabe? Com, ah não, você claramente tem que ter uma família, tem que ter filho, ou você tem que ser alguém grande que vai mudar o mundo. Não. Mas você pode criar um para sua vida, para que ela faça mais sentido. Mas, tipo assim, esse é um assunto muito complicado de falar porque, no final, varia de pessoa para pessoa. Porque, bom, eu posso estar insatisfeito com algo e vocês não vão entender porque é algo que eu criei para minha vida. Esse é o sentimento que eu atribuí a ela, o propósito que eu tenho para ela. Mas a razão de eu ter feito esse vídeo aqui é mais como uma. Não é nem uma tentativa, mas é um passo adiante para que eu possa resolver um grande problema meu que é me isolar toda vez que eu me sinto encurralado. Toda vez que eu sinto que eu não estou seguindo em frente com a minha vida, que eu não estou chegando a algum lugar, que eu perdi meu propósito, eu vou lá e me isolo de basicamente todo mundo na minha vida para que eu possa me reerguer sozinho. Porque a única pessoa capaz de me entender sou eu mesmo, né? Então se alguém vai me tirar dessa, é eu. Assim como aconteceu lá no ensino médio quando eu passei por todo aquele problema. Mas na verdade isso é uma mentira. Eu não me reergui sozinho. O Oregairo me ajudou. Mob Psycho, Monogatari. Não foi sozinho. Eu sofri sim certas influências. Eu tive sim ajudas externas, por mais que não tenham sido de pessoas. Quero dizer, por mais que não tenha sido diretamente a ajuda dessas pessoas, eu sofri indiretamente a ajuda desses criadores dessas obras. Então, como é que eu posso criar um canal para trazer um sentimento de comunidade, um sentimento de liberdade para que vocês possam ser o que vocês querem ser e falar com as pessoas da maneira que vocês querem? Por que eu não faço isso com o meu próprio canal?
eu esse tempo todo tenho ido contra o meu próprio objetivo com ele, né? Que é querer criar um local para todo mundo. Um local para as pessoas dizerem o que pensam, falar o que elas sentem sem que os outros julguem, fiquem zoando com a cara delas. Um lugar onde elas possam de verdade se abrir, sabe? Expor as fraquezas delas, sem que os outros usem isso para machucá-las. Um lugar para elas crescerem, amadurecerem, se tornarem uma versão melhores de si mesmas. Então por que eu não tenho feito isso? Eu não sei. Então essa é a razão do meu vídeo. Esse vídeo é para vocês. É para mim chegar aqui e falar tudo que eu estou sentindo, o que eu estou passando, e de alguma forma alguém se identificar com isso que eu estou passando, poder se abrir, falar sua experiência, eu ler isso e adquirir um pouco dessa experiência para minha vida, aprender um com os outros. E além disso também dar um pouco de contexto e me explicar por que o meu canal ficou parado por tanto tempo, né? Então, é basicamente isso que eu queria alcançar com o meu vídeo. E bem, se eu conseguir ou não, só o tempo dirá, basicamente. Mas só de eu chegar aqui e postar esse vídeo, já é uma prova de que eu estou seguindo em diante. Mas bem, antes de finalizar o vídeo, ou no caso, entrar para outra parte dele, eu quero só falar de mais uma experiência que eu tive recentemente. Era que basicamente o meu irmão estava falando com um amigo dele que estava passando por algumas situações complicadas familiares. Tá? Família que não compreende o que o filho está passando e acaba tratando ele de uma forma muito fria. E sabe como é a cabeça de adolescente, né? Acaba indo para umas ideias bem erradas e muito, mas muito pessimistas. E bem, meu irmão queria ajudar ele de alguma forma, né? Passar um tempo com ele e coisa assim. Só que é aquela coisa de adolescente de querer fazer isso de uma forma impulsiva. E obviamente eu fui do lado da minha mãe e falei: não, você não pode ir, ô, que isso, tá louco? O problema é que eu tratei isso de uma forma muito fria, entendeu? Eu não tentei entender o lado do meu irmão. Eu acabei sendo muito babaca com isso. E naquele momento eu meio que me vi tendo uma escolha. Eu poderia só ignorar tudo isso e deixar a vida seguir como tava, né? Tipo assim, o que aconteceu, aconteceu. Ou eu poderia tentar levar essa situação um pouco mais a sério e entender o lado dele. E bom, o último claramente parece o melhor. Só que essa é a questão. Eu falei tudo que eu tava passando, né? Isso tudo estava afetando até minha forma de raciocinar. Porque por mais que a última coisa é basicamente o que eu recomendo as pessoas fazerem, né? Não deixa de levar a vida a sério, né? Senão você pode acabar se arrependendo. É o tipo de coisa que eu não estava mais seguindo o tempo todo na minha vida. Então levar as coisas a sério, me focar, era algo muito, mas muito difícil pra mim. Porque era literalmente só colocar um vídeo aleatório no YouTube naquele momento que isso facilmente sumiria da minha cabeça. Só que pela primeira vez em muito tempo, eu levei aquela situação a sério. Eu fiquei uns 10 ou 20 minutos parado, pensando e pensando no que meu irmão tá passando, no que aquele garoto tá pensando, e eu consegui chegar a uma conclusão. E assim, o que eu quero dizer com essa história? Que basicamente, esse medo todo que as pessoas têm de não conseguirem fazer as coisas darem certo e acabar buscando uma forma de escape para que isso não incomode, é o que torna com que as coisas não deem certo. Porque, veja só, esse próprio vídeo que eu tô postando aí, eu tentei fazer já várias vezes. Toda vez que eu fazia, eu achava uma merda. E eu me sentia mal. Por quê? Porque eu não queria postar esse tipo de coisa. Eu sentia que faltava um ponto aqui ou um ponto ali. Ah, não, eu não falei sobre tal assunto. Ou, ah, eu falei de uma forma que as pessoas vão entender errado. Só que aí que tá. Eu só vi esses pontos negativos porque eu tentava fazer. Se eu ficasse parado só planejando a forma perfeita de fazer, eu provavelmente nem sairia do papel. O que aconteceu, inclusive, com 90% dos meus projetos. Então você pelo menos tentar já é um passo certo a chegar perto de conquistar aquilo, de alcançar aquilo. E é o que aconteceu. Eu fiquei tanto e tanto tempo pensando, tentando fazer esse vídeo, que finalmente eu alcancei uma forma que pelo menos me deixa mais confortável em relação a ele. É a forma mais perfeita? Tenho certeza que não. Eu ainda me sinto um pouco incomodado de falar sobre isso tudo que eu falei. Sinto que haveria uma forma bem melhor de falar sobre isso, que provavelmente não me deixaria tão exposto de uma maneira frágil e que possa ser mal entendida como eu deixei, mas já é melhor do que deixar sem postar nada e deixar as coisas às cegas. Mas bem, agora que eu já falei sobre tudo que eu queria falar, tirei basicamente quase, melhor, tudo não, quase tudo da reta, eu quero falar em relação ao canal. Bem, eu não vou trazer nada do Discord relacionado tão cedo ainda, porque eu ainda estou me acostumando com tudo isso.
Meu Discord parou muito antes do que o canal, porque, né, se eu tava passando com problemas, eu obviamente vou deixar primeiro de falar com as pessoas. Mas logo depois eu parei também de fazer vídeos, já que isso também tá afetando os vídeos. Mas por mais que eu esteja tentando ainda agora, eu não sei se eu ainda estou pronto pra falar. Com os vídeos, tudo bem. Com os vídeos eu posso chegar nos comentários e falar sem problema algum. Agora, o Discord requer um pouco mais de algo pessoal, já que você tá ali com o tempo mais livre, né? É toda uma questão diferente pra mim. Mas bem, em relação agora aos vídeos em si, ao conteúdo que eu quero trazer pro canal. Eu quero parar de trazer conteúdos irrelevantes. Quer dizer, não irrelevante, mas tipo assim, eu não quero trazer coisas medianas, sabe? Tipo, ah não, esse anime aqui da temporada, analisar ele valeu. Tipo, não, é besteira isso, tá? Pra que perder tempo com animes qualquer que estão lançando? Eu devia pegar algo realmente bom, que terminou inclusive, já que aí eu tenho certeza da qualidade dele, e fazer um vídeo sobre. Então, assim, eu vou tentar parar de fazer vídeos sobre obras aleatórias, tá? Vou tentar me focar mais em obras nicho mesmo, obras antigas, porque não é como se eu estivesse tentando fazer meu canal virar mainstream mesmo. E bem, eu não tenho nada planejado ainda sobre o que eu quero trazer em específico pra ele. Tipo, eu tenho uma ideia geral, mas eu não tenho um conteúdo, tipo, um anime específico que eu quero trazer o quanto cedo. Porém, por sorte, eu consegui salvar um vídeo que eu tinha do meu HD externo, que eu pretendo trazer pro canal o quanto antes, que é uns vídeos sobre Oregairo. Que bem, adiantando é basicamente eu reassistindo a primeira temporada. Acho que eu fiz até o episódio 8, mais ou menos. E eu comentei algumas coisas interessantes em relação a ela. Algumas coisas que eu só percebi dessa vez, que foi o quê? Minha 10ª vez reassistindo? Não sei. Mas bem, por último e não tão menos importante, eu falei aqui sobre os problemas que eu vou ter, né, que eu tô tendo na minha vida, a dificuldade que deve ser trazer isso, os vídeos pro canal e coisa assim. E é por isso que eu tive a brilhante ideia de fazer um canal de jogos. É. O idiota que fez um vídeo inteiro falando sobre as dificuldades que tá passando, ou melhor, que passou, né? Que ainda tá tentando chegar a uma conclusão, que ainda tá se acostumando a todo esse ritmo e coisas do tipo assim, quer criar um outro canal. Um completo idiota. Mas bem, vou criar esse outro canal porque eu estou muito ansioso pro jogo que vai lançar dia 25 desse mês, que é Armored Core 6. Porque eu amo os jogos da From Software. Então, no momento que anunciaram um novo jogo deles, de uma franquia que eu não conhecia, eu fui correndo jogar os jogos antigos. Então, bem, eu já tenho até alguns gravados aqui, que eu tô pra postar nesse novo canal. Então, bem, dê uma olhada nele. Eu não tenho ideia de qual nome eu vou colocar nele ainda, porque no momento que eu tô fazendo esse vídeo, eu nem criei o canal, tá? Eu só tô com os jogos gravados. Mas bem, estará aí na descrição do vídeo. Eu espero que eu tenha alcançado algo com esse vídeo. Tipo, não, eu não tenho algo específico pra falar sobre ele, sabe? É só, como eu disse, é um vídeo mais pessoal. Pessoal no sentido não de ser um vídeo só pro meu próprio benefício, mas no sentido, tipo assim, não é um vídeo que você assiste, olha só, nossa, que divertido, ou nossa, acrescentou muito à minha vida. Não, é um vídeo que toca em coisas pessoais de cada um, né? Que eu posso estar falando só de mim mesmo aqui, mas talvez eu acabe tocando sem querer em algo que você passou, que você vai se identificar com a minha história. Então é algo bem fora do comum. É algo até que incomoda as pessoas, né? As pessoas têm essa dificuldade de lidar com os problemas da própria vida. Ou não gostam de expor esse tipo de coisa. Que eu basicamente sou isso, né? De certa forma. Mas se eu quero fazer com que esse canal dê certo, ele se torne realmente o local onde as pessoas possam ser elas mesmas, eu tenho que começar a fazer de acordo com isso. Então, esse vídeo é isso. Eu espero que tenham gostado. Comentem se vocês tiverem algo pra comentar, né? O que vocês sentirem vontade de falar. E é isso. Obrigado a todos que assistiram e até o próximo vídeo. Valeu!